Shabat, os institutos que o Eterno elaborou para que nós pudéssemos nos achegar até Ele. E passei mais da metade da minha vida distante do Eterno, e pela misericórdia dele, Ele tem acrescentado anos na minha vida, e eu tenho certeza que eu vou passar a mais da metade servindo ao Eterno, e essa balança vai ficar favorável. E nós, assim como foram os dias, né, de Sara, como a gente já orou em outra oportunidade, viu, né, estudou em outra oportunidade, foram 3 ciclos separados, 3 ciclos diferentes de vida para Sara, onde ela não conhecia o Eterno, onde ela se aproximou do Eterno e onde ela conseguiu uma estatura diferente de serva, né, pronta para servir, que é no final da sua vida. E é assim com todos, né, e por isso nós damos glórias ao Eterno. Nós estamos no mês de Elul, né, um mês de contrição, onde nós somos conclamados a estar de pé por meio do toque do shofar, ouvindo, né, a necessidade de arrependimento de pecados. Então, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos conhecer a Torá, conhecer a lei e os pecados que existem, que já estão ali já descritos, para que nós possamos nos enxergar nesses pecados. Essa semana, diante de todas essas notícias ruins em relação à violência que a gente tem percebido, recebido, né? Me perguntaram como que uma pessoa que faz uma atrocidade, como nós acompanhamos durante essas 2 últimas semanas, de fazer uma crueldade com uma criança, como que essa pessoa ela vai ser encarada? Como é que nós vamos encarar essa pessoa? Não tem uma outra forma de dizer, ou seja, é simples responder essa pergunta. Nós somos iguais a essa pessoa. Não tem diferença entre essa pessoa que cometeu uma atrocidade e nós. Mas como? Eu não fiz essa atrocidade. Mas todos nós pecamos e estamos distantes do Eterno. E nós aqui que estamos ouvindo a palavra do Eterno, se estamos aqui, ouvimos a palavra e entendemos que precisamos estar guardando o Shabat, compreendendo sobre mandamentos, e assim estamos avançando. Então a gente está ouvindo sobre arrependimento de pecados, sobre deixar de pensar e de fazer o mal e começar a fazer o bem. Ou seja, mas se está sendo ensinado isso para a gente, é porque o mal está dentro de nós também. Então, nós precisamos nos colocar nessa condição. Na medida em que todos pecamos, nós estamos na condição de podermos perder a nossa vida por conta do pecado que a gente cometeu. E por isso nós estamos retornando para o Eterno. Para que quando essa vida for retirada, né, nesse tempo que nós temos aqui, nós temos a oportunidade de permanecer na eternidade com o Eterno. Essa aqui é a questão. Na porção passada, foi apresentado para nós, e foi endossado por Yeshua HaMashiach, que o Eterno propõe um caminho de vida e um caminho de morte. Nessa porção, ele traz os juízes. Essas coisas não acontecem, não estão organizadas de uma maneira aleatória, né? Então, nós precisamos compreender que esses juízes que nós vamos tratar aqui, eles são diferentes dos juízes que temos nas nações, né? O poder judiciário de cada país organizado, né? Funcionando, são diferentes, mas eles ocupam uma função semelhante. Poderia ser até a mesma função, mas por conta da escolha da humanidade, né, são caminhos diferentes. E eu gostaria que a gente atentasse na palavra em relação à questão profética e de um juízo de qualidade. Então, quando a gente fala do juízo que vem da Torá e do sistema jurídico que a Torá nos propõe, ali existe uma questão qualificadora, é um juízo de qualidade. Porque a gente tem o juízo secular, mas ali é um juízo de qualidade. É diferente, porque ele é justo, ele é baseado na verdade e ele traz vida.
Em todo momento, ele é aplicado para que a vida acontecesse, seja para a própria pessoa que está recebendo o juízo, seja para a comunidade que está vendo aquele juízo acontecer, para que o mal seja retirado e o bem prevaleça. Então, assim como a profecia boa está ligada a um juízo de qualidade, e quando eu falo profecia boa, é a profecia que está na palavra, né? Então, os judeus, eles compreendem que existem as profecias da palavra, que são as profecias perenes, que falam sobre o encaminhamento do plano do eterno, e tem as profecias de pessoas tementes, que têm um coração puro, para receber um direcionamento por parte do eterno, que são coisas específicas para que nós pudéssemos acertar o passo com o eterno e voltar para a palavra, em techuvá, em arrependimento para a palavra. Então, uma profecia boa está ligada a um juízo de qualidade. A falsa profecia está ligada a um juízo corrompido. Então, o que nós temos na Torá hoje, o que a gente vai ver, são profecias boas que estão ligadas, intimamente ligadas com um juízo de qualidade. Vamos ver isso lá em Juízes, em Deuteronômio, capítulo 16, que fala sobre juízes. Shofetim, juízes. Deuteronômio 16, 18. Fala: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Eterno teu Elohim te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Persiga a justiça, buscando um tribunal de justiça de alta qualidade. Pelo mérito de nomear juízes, você viverá e se estabelecerá na terra que Elohim, seu Elohim, está dando a você. Aí o versículo 20, eu li numa outra tradução. Vou repetir. Persiga a justiça, buscando um tribunal de justiça de alta qualidade. Pelo mérito de nomear juízes, você viverá e se estabelecerá na terra que Elohim, seu Elohim, está dando para você. Vamos ali em Mateus, no capítulo 5. Pode segurar ali que a gente... Não, pode ir para Mateus que a gente vai ficar ali um pouquinho. Mateus, no capítulo 5. No versículo 25. Aqui nas palavras do rei Messias, Yeshua, diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, Mateus 5, 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Aqui nós vemos a figura do juiz e a figura do oficial. Ali na Torá, nós ouvimos também que tem uma figura do oficial, né? Ali, os judeus explicam que tanto o juiz quanto o oficial são guardas, né? Algumas traduções das Bíblias hebraicas dizem que são guardas. Eles estão ali para aplicar o juízo, né? Então você tem a pessoa que se oferece ao julgamento, ela fica diante do juiz, então diante do tribunal, aquilo é a jurisdição do juiz. Saindo dali, existem os guardas para aplicar essa situação. Isso é importante, pois está ligado com uma profecia que nós veremos lá em Isaías. Por quê? Porque no estabelecimento do tempo do Eterno, né, essa figura do guarda, aquele que aplica a penalidade, que leva o juízo, ele não estará mais realizando aquela função, porque a palavra estará escrita nos nossos corações. Então, se existe juiz, nós vimos ali na semana passada, é proposto um caminho de vida e um caminho de morte. Se existe um juiz, é para que traga uma justiça de qualidade, para que as pessoas sejam trazidas para o caminho de vida.
que elas não sejam entregues para um caminho de morte ou permaneçam nesse caminho de morte, mas que ela venha para um caminho de vida. Então está envolvido o ensino, está envolvido toda essa situação. E aqui Yeshua lhe referenda essa questão, que existe ali a figura do juiz e a figura do guarda. Ali no capítulo 7 de Mateus, nós temos uma situação no versículo 1 e 2. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Aqui, nos foi um pouco roubado o entendimento pelos maus ensinos que nós recebemos ao longo da nossa vida, antes que o Eterno nos chamasse para a realidade da Torá, como se a jurisdição deixasse de existir, como se bons juízes, bons profetas pudessem dar boas orientações e bons julgamentos para que a vida permanecesse. E aí, a gente começou a viver, na nossa sociedade, a gente vive como se fosse uma certa hipocrisia, onde nós, pela palavra, conseguimos ver que existe algo errado acontecendo, mas porque nós recebemos a palavra de que não era para julgar, a gente se encolhe nessa situação, e aí você também fica numa situação cômoda. Por quê? Eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Então eu fico com os meus pecados, ele fica com os pecados deles, e nessa hipocrisia a nossa sociedade ela foi sendo desenvolvida. Então, nós não podemos nos furtar à realidade de que é necessário um julgamento. Uma justiça de alta qualidade, ela é justa, fará com que haja aperfeiçoamento. Então, se eu estou aplicando uma justiça de alta qualidade, eu vou ser julgado de uma maneira qualitativa, de alta qualidade também. Então eu vou promover isso no meio da sociedade. Se eu levar a palavra com amor, com exemplo de vida, um testemunho, eu fazendo o que a Torá diz, não apenas julgando e não cumprindo os mandamentos, ou seja, eu sendo o exemplo, eu sendo um juiz ali que dá o exemplo, isso vai fazer bem à sociedade. Então, eu conhecer Torá, conhecer mandamentos, instruir acerca dos mandamentos, é fazer bem para a sociedade. Ou seja, se eu aplico na sociedade um juízo que não é meu, ou seja, um juízo que é da Torá, eu faço bem à sociedade. Agora, se eu vou trazer um juízo que é meu, aí eu faço mal à sociedade. Aqui Yeshua referenda o mecanismo jurídico estabelecido pelo Eterno e faz a distinção entre a justiça humana, que é a justiça pelas próprias mãos, ou justiçamento, como diz no meio jurídico, e a justiça que respeita o estabelecimento da Torá, pautada nos mandamentos. Então, sendo uma pessoa ligada às profecias, que tem um coração puro, que recebe o mandamento e recepciona no seu coração o mandamento, ele pode ser colocado por meio do Eterno a fazer um julgamento. Não é que ele vai se auto-julgar e dizer que eu sou o juiz. Não pode ser dessa forma. Mas ele, por conta de uma vida de testemunho, ele pode ser levantado como juiz em determinada situação. Ele pode ser levantado para levar determinado ensino em determinada situação. Aí, em Mateus, nos versículos, ainda no capítulo 7, versículos 3 a 5, continua: e por que reparas no teu argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é claro que um juízo justo, de qualidade, está sendo assinalado pelo Messias. É para fazer um juízo justo e de qualidade, não justiça própria, não baseado em opinião, no que eu acho, no que eu penso, mas em relação ao que a Torá nos dá liberdade para fazer. Isso ajuda aquele que precisa.
Quando eu levo um julgamento com amor, no sentido de fazer com que aquela pessoa atente que existe um mandamento e ela precisa retornar para o eterno, ela pode ser despertada se ela aceitar aquele julgamento. Entendeu? Então a gente precisa tirar essa trave da nossa cabeça de que não é para julgar, não é para fazer julgamento humano, mas aquele que traz vida, que vem pela palavra, o Eterno vai nos dar essa oportunidade, como família, para a gente ajudar uma outra família, como casa, Beit, para ajudar as pessoas, individualmente no trabalho. A gente vai, vira e mexe, eu tenho certeza que a gente é perguntado, um conselho, a gente vai dar baseado no conselho em quê? Vai dar um conselho baseado na Torá. Se nós dermos um conselho baseado no nosso entendimento, a gente se perde. Por isso que essa figura do soldado, do guarda, essa figura desse ajudante, do juiz que vai aplicar a situação, ele também tem a figura do conselheiro. Então, quando a gente está ali instruindo, ensinando, a gente está fazendo um juízo e trazendo uma palavra de qualidade. Aqui, Yeshua, ele exige a figura do juiz, escolhido, não auto-intitulado. É um juiz que foi escolhido, preparado a apresentar suas credenciais por meio de testemunhos. Se um profeta é avaliado pelo fruto que produz obediência à Torá, quanto mais um juiz escolhido dentre os conhecedores da palavra. Aqui mesmo no capítulo 7, versículos 16 a 20, Yeshua fala: por seus frutos conhecereis, aqui falando sobre o falso profeta. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Aqui, assim como na nossa porção Shofetim, juízes, Yeshua está no mesmo discurso falando sobre juízes e profecia, sobre trazer para a Torá, seja o juiz aplicando o juízo, seja o profeta dando uma profecia boa, uma profecia que vem da palavra. Essa é a função, sempre trazer para a palavra. Quando eu faço um juízo próprio, baseado na minha opinião, eu posso desencaminhar, e geralmente vai desencaminhar, porque o meu coração é enganoso, ele está envolvido com desejos. Nós, nesse momento, estamos sendo requeridos em relação a desejo. Controle do desejo do nosso coração. Não temos uma fé mista, não temos desejos descontrolados, equilibrar a questão espiritual com a questão racional, com a questão emocional, para que possamos estar diante do Eterno, sem descontrole, sem desespero. É para isso que nós estamos sendo chamados, e é nesse período que a gente está recebendo essa palavra. Então, o comentário rabínico diz que literalmente um juiz, ou seja, Yeshua falando em linha com o comentário rabínico. Ou seja, é uma harmonia entre Torá, Shofetim e o discurso de Yeshua. Literalmente, um juiz não é meramente aquele que decide a lei da Torá, mas ele também compartilha a responsabilidade de impor a lei. Isso nos ensina que o genuíno estudo da Torá não é simplesmente o acúmulo de conhecimento, mas que o propósito da sabedoria é a techuvá, o retorno, o arrependimento, e os bons atos. Ou seja, o acúmulo de estudo da Torá precisa gerar na pessoa que está estudando, não nas outras, na pessoa que está estudando, techuvá, ou seja, arrependimento, porque ela vai ler a Torá, vai compreender os mandamentos, vai identificar os pecados e vai se julgar, assim como Yeshua ensinou. Ela vai se julgar. Aí ela está num preparo, num processo de desenvolvimento, né, para que ele possa participar de um serviço do Eterno, de um juízo, seja coletivo, seja individual, dar um bom conselho e por aí vai. Assim, se o estudo da Torá de uma pessoa não leva a crescer em bons atos, né, isso prova que algo falta ao próprio estudo da Torá dessa pessoa. Então, olha só, a partir do momento que eu me aproximo da Torá, compreendo os mandamentos e vou avançando, eu começo a me julgar.
A partir disso, então, tem que fazer o retorno, que é o arrependimento, é a techuvá. Eu faço o retorno, que é o período que nós estamos agora, conclamando pelo retorno coletivo e individual. E seguido a esse retorno, existe o quê? Os atos de justiça, os bons atos, que é a tzedaká. Quando eu tenho a condição de me julgar e eu alcanço uma estatura que vai fazer com que eu chegue até o outro e ajude ao próximo. É um ato bom, um ato de justiça. Mas se eu estou estudando Torá, acumulando conhecimento, e eu não estou retornando dos meus maus pensamentos e das minhas más práticas, se eu estou caminhando nesse sentido e eu não estou produzindo atos de justiça, ou seja, bons atos de tzedaká, na sociedade onde eu vivo, no local onde eu estou, há algo de errado nesse estudo que a pessoa está fazendo. Tá? Então, isso é mais uma situação que a gente precisa ver que esta casa ela não pode ser julgada culpada, porque nós estamos falando sobre arrependimento de pecados, ensino de mandamentos, retorno, techuvá e tzedaká. Vocês podem perceber que a quantidade de pessoas que a gente tem falado, né, que tem essa característica de descontrole dos desejos, fé mista, que tem problema com a questão de religiosidade, você pode perceber que são as pessoas que não se envolvem na tzedaká. São as pessoas que elas não conseguem servir ao próximo, porque elas só ficam naquele mundinho fechado delas. Elas não conseguem chegar até a tzedaká. Por quê? Elas não passaram por essas etapas. Precisam retornar. Por isso que a promessa lá em Isaías 1:26, que a gente vai daqui a pouco, o estudo da Torá de cada pessoa será elevado em qualidade. Então a profecia que nós vamos ver de Isaías 1:26 está falando que o nosso estudo da Torá ele vai ser um estudo de qualidade, ou seja, porque ele vai produzir techuvá e ele vai produzir atos de bondade. Então, para que essa profecia aconteça, nós temos que retornar dos nossos maus pensamentos, nossas más atitudes. Então, esse estudo da Torá de qualidade, ele vai resultar em techuvá e atos de justiça, de tzedaká. E não haverá necessidade de guardas. Lembra que eu falei? Tem a figura do juiz e a figura do guarda, ou do conselheiro, né, que vai aplicar ali a justiça. O guarda, ele está igual o policial de hoje em dia, ele está ali para garantir que a lei vai ser respeitada. Agora, se eu estou num lugar onde o estudo da Torá é de alta qualidade e eu estou fazendo para a minha vida um estudo da Torá de alta qualidade, que tem que produzir frutos de arrependimento, techuvá, que tem que produzir atos de justiça na sociedade, tzedaká, então eu não vou precisar que um guarda fique olhando para mim, porque eu já estou me julgando antes do guarda. Então a profecia que nós vamos ver, que está intimamente ligada ao julgamento, ela é uma profecia que depende da nossa conduta. Para ela acontecer, é lógico, o estudo da Torá vai ser de alta qualidade. Se o estudo da Torá é de alta qualidade, o arrependimento vai existir, o ato de justiça vai existir e a justiça que vai ser aplicada vai ser uma justiça de alta qualidade. Então, essas duas qualidades, para termos uma justiça de qualidade, temos que ter estudo de qualidade. Vamos ali agora em Isaías capítulo 1, ver essa situação. Essa profecia, que é uma profecia perene, ela é uma profecia permanente, contida na palavra, uma das profecias reconhecidas pelo nosso povo. Ali, vamos ver o capítulo 1, versículo 26 e 27. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Então vai ser uma cidade
onde a justiça vai ser o carro-chefe, vai ser o elemento principal. E o guarda, ele tem agora uma função de conselheiro, de dar uma ajuda, de dar uma orientação. Ele não vai ser mais aquele guarda que vai ficar olhando se você vai fazer ou não. Para isso acontecer, é preciso chegar nessa estatura. Esses 2 versículos aqui, eles fazem parte das orações diárias, que são feitas de manhã e à tarde, que é a grande oração. Né? Ela está contida lá no Sidur, na parte da Amidá, que é chamada de grande oração, e diz a bênção do retorno à justiça. Hashavat Mishpat, que é o nome dessa bênção. Ela diz assim: restitui os nossos juízes como outrora, e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos. Tira de nós a aflição e a tristeza, e reina sobre nós depressa. Somente tu, ó Eterno, com graça e com misericórdia, com compaixão e com justiça. Bendito sejas tu, Eterno, ó Rei, que amas a compaixão e a justiça. Então, se ela é uma profecia que está apontando para frente, está apontando para uma condição nova, relação entre cumprimento de mandamentos, estado moral, né, de uma sociedade e vida em sociedade. A concretização da redenção, ou seja, do nosso retorno, do nosso resgate pelo Eterno, depende de nossas ações e esforços para servir a Elohim durante a época do exílio, que é a situação que nós estamos. Numa vida de peregrinação, buscando uma vida de eternidade diante do Eterno. Visto que a recompensa por um mandamento é o resultado do próprio mandamento. Nós não estamos estudando mandamentos para receber aqui algum tipo de galardão pecuniário, alguma vantagem, né, pecuniária, dinheiro, favor, seja de alguém, seja de alguma instituição. A procura e a obediência de mandamentos, ela tem um fim em si mesmo, porque ela é a exigência que é feita para nós é para a obediência. Ela tem um fim em si mesmo. Ou seja, aquilo que você vai receber pelo mandamento está no cumprimento dele, porque o mandamento foi feito para você. E quando nós cumprimos o mandamento, nós permanecemos em vida, e aí nós continuamos. Tudo que provém dos céus é cuidadosamente distribuído de acordo com os atos que o evocam. E, portanto, os atos da pessoa devem ser similares ao resultado desejado. Ou seja, se eu quero me aproximar do Eterno e estar disponível para ser um juiz justo, que vai aplicar uma boa justiça, eu tenho que ter um estudo de qualidade. Eu tenho que me julgar primeiramente à luz dos mandamentos. Eu tenho que me penitenciar dos maus hábitos, dos maus pensamentos, dos meus maus desejos, para que eu possa me achegar diante do Eterno. Os sacerdotes e juízes de nossa época, nossos pais e os servidores tementes que o Eterno tem colocado no nosso caminho, replicam o ensino de que os juízes e conselheiros, prometidos e clamados, como a gente viu nessa oração aqui, todos os dias são juízes, que significa a submissão às diretrizes da Torá. Ou seja, nós mesmos, quando nos submetemos à Torá, nós somos juízes nessa situação. Nós estamos submetidos à Torá. E conselheiros, a internalização e apreciação dessas diretrizes. Então, literalmente, a pessoa, ela recebe e aprecia os bons conselhos. Então, você é juiz, primeiro dos seus próprios atos, das suas atitudes, por meio de um estudo da Torá de qualidade, e você é conselheiro porque você acaba recebendo aquilo de bom grado. Então, quando você é julgado, como diz lá em Provérbios, você vai julgar, vai apresentar um juízo a uma pessoa que é sábia, ela vai ficar mais sábia ainda, porque ela vai receber aquilo como palavra, vai receber aquilo como Torá, e ela vai se tornar mais sábia ainda. Do contrário, se você apresenta um juízo para uma pessoa que ela é desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, racionalmente, ela vai se tornar cada vez mais desequilibrada, porque ela não tem esse rudimento, esse início aí como a gente viu. Então aqui fica claro
que para que nós tenhamos uma justiça de qualidade, nós teremos que ter um ensino de qualidade, permanecer nesse ensino de qualidade. Não rejeitar o ensino, não retrucar o ensino, mas permanecer nesse ensino de qualidade. O eco dessa profecia, né, onde nós não teremos mais a necessidade de um guarda olhando para nós, se nós estamos cumprindo o mandamento ou não, porque nós estaremos cumprindo o mandamento, ela se fez em toda o Taná, né, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Isso ecoa o tempo inteiro na palavra, onde nós vamos ver ali. Vamos ali no livro de Jeremias, no capítulo 31, onde nós podemos perceber essa questão. Como que nós chegaremos a essa estatura de estar disponíveis para ser um bom juiz e praticar um bom juízo? Como que nós chegaremos a essa estatura de estudar Torá com qualidade para que façamos um juízo de qualidade? Jeremias 31, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então, toda a palavra que fala sobre escrever no coração os mandamentos, elas são resultado dessa busca individual e coletiva por uma Torá de qualidade, um estudo dos mandamentos de qualidade, que vão gerar um serviço. Não é um estudo para acúmulo de conhecimento, é um estudo para gerar um serviço de juízo no meio da sociedade, um juízo com amor, que vai trazer muitos e vai despertar muitos para a vida. E aí, atos de justiça que são configurados como de Sedacá. Ali no capítulo 32 de Jeremias também vemos isso, lá no versículo 37. Jeremias 32, versículo 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Elohim. E lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nessa terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Ou seja, aqui é uma continuidade da profecia. Nessa profecia que nós estamos acompanhando desde lá da Torá, onde nós vemos a necessidade do juiz, quando essa justiça de qualidade será restaurada, ali como está em Isaías 1:26, onde nós lemos, e aqui quando nós cantamos, paz haverá sobre Israel. É isso que nós estamos falando. É sobre essa profecia de um juízo de qualidade que vai acontecer nesse local. E isso não está apenas no Primeiro Testamento, ou seja, isso não ficou encerrado nessa questão. Isso extravasou para os ensinos do Mashiach, isso extravasou para os ensinos dos apóstolos e foi avançando. Exatamente, uma profecia messiânica. Isaías, capítulo 1 que você leu ali, ela é uma profecia messiânica. Por quê? Porque se você observar lá no capítulo 11, ele vai já estabelecer esse tempo que você está nos ensinando, onde não será necessário chofetins, né? Os juízes, os guardas, né? Ali ele vai falar da profecia messiânica, o rebento de Jessé. Olha o que ele diz no verso 5 do capítulo 11. A justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Amém. Essa é a justiça
que a gente chama não comunal, mas real, onde o Messias vai reinar e vai estabelecer um tempo de aplicação de justiça total. Se a gente continuar a ler, você vai ver ali que o bezerro vai dormir com o leão. É um tempo de paz, porque o próprio Isaías, no capítulo 9, ele diz que ele será o príncipe da paz, né? Vai trazer essa garantia para nós. Mas aqui no no capítulo 11, verso 9, ele completa, na parte B, ele diz assim: não se fará mal, dano algum, em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Amém. Então a justiça, através do conhecimento da Torá, a justiça real, a comunal, e essa justiça que nós estamos vendo, que é uma profecia messiânica, é um tempo de justiça estabelecida por Adonai, onde todos estarão com o conhecimento e a prática dessa justiça que provém da Torá. É o conhecimento que você está falando, que nós precisamos ter. Exatamente. Leomar foi no ponto preciso, que na nossa própria Torá fala sobre as profecias messiânicas, fala sobre o Messias nessa porção que nós iremos ver, e é exatamente essa questão, ou seja, toda a situação do Messias, né, que está às portas, ele vem para um julgamento, e um julgamento de qualidade. E o ensino do nosso povo, o ensino que nós temos que dizer, o ensino que temos que testemunhar, ele está baseado nesse julgamento que o Messias fará. Então nós temos que nos preparar e preparar ao próximo para esse dia de julgamento. Então, assim, está intimamente ligado a uma aprovação diante do Eterno, a permanência na eternidade diante do Eterno, com a profecia e com o julgamento. É exatamente nesse ponto mesmo. Então, ele fala aí em João capítulo 5, que ele faz somente aquilo que ele viu o Pai fazer. Exatamente. Quer dizer, ele é a própria Torá. Ele é a própria Torá. Vamos ver aqui em Romanos, ali no capítulo 2, que nós vemos como que essa situação de pessoas cumprindo mandamentos e vivendo à luz dos mandamentos, como é que isso extravasou o Primeiro Testamento e chega para todos, por meio do sumo sacerdote do rei Messias. Ali em Romanos 2, no versículo 5, os quais mostram a obra, os gentios, né, mostram a obra da Torá escrita nos seus corações, ou seja, a sua conduta, o seu comportamento, os seus atos de justiça são baseados numa prática da Torá de qualidade, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, ou sendo juiz deles mesmos, né, os gentios aplicando o juízo para eles mesmos, quer defendendo-os, dizendo, não, eu posso fazer tal coisa porque está no mandamento. E lá em Hebreus, no capítulo 10, também vemos como que essa profecia está referendada no Segundo Testamento. Hebreus 10, no versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então aqui nós conseguimos perceber como que essa dinâmica ela vai se complementando e como que ela foi ecoando ao longo do tempo. Essa dinâmica de um estudo da Torá de qualidade que produzirá bons juízes capazes de proferir sentenças de qualidade estão intimamente ligadas à era messiânica e à profecia do Messias, como o Leomar bem que lembrou. E isso está na porção dessa semana. Vamos voltar ali em Deuteronômio, no capítulo 18, para vermos bem de perto essa questão. Deuteronômio 18, no versículo 18 e 19, vemos isso aqui. Olha lá, eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, o Eterno falando com Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, como o Leomar acabou de lembrar aqui de João. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E aí, aqui a gente já está vendo a figura
de juízo do Messias, e como nós temos que estar individualmente e coletivamente preparados para essa questão e preparar a outros para essa questão, porque quando ele vier retornando, o que ele vai aplicar é esse juízo, como na primeira vinda ele já aplicou esse juízo e abriu todas as portas para que nós pudéssemos nos achegar. Vamos ali em Mateus, vamos voltar ali em Mateus, no capítulo 7, que o próprio Messias, ele referenda essa palavra. Mateus 7, no versículo 26. Mateus 7, 26. O próprio Messias falando: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, porque ele fala a própria Torá, ou seja, aquele que não está fazendo o estudo da Torá de qualidade, ouve e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, a pessoa que está vindo para a Torá, olha que o Messias está falando, a pessoa que está vindo para a Torá, mas não está demonstrando na sua conduta e no seu comportamento mudança de procedimento, mudança de pensamento, julgamento dos seus desejos descontrolados, das suas próprias emoções, não tem bem ordenada a sua casa. Tudo isso são sinais para o próprio Eterno, que Yeshua vai avaliar para saber se essa pessoa está fazendo um estudo da Torá de qualidade ou não está. Por quê? O ensino rabínico fala claramente aqui, é referendado pelo Mashiach. O contato com os mandamentos e com a Torá precisa fazer na pessoa mudança, que ela seja uma criatura nova, que ela passe a cantar um cântico novo, não a lamentação antiga. Esse o elemento central quando a gente foca nas profecias e nos julgamentos. Precisa suscitar na pessoa mudança de comportamento, mudança de conduta. Se não está mudando, então o estudo não está sendo de qualidade. E isso é um trato individual. A pessoa não está se julgando, ela não está aceitando a Torá. É esse estudo pessoal que não está sendo de qualidade. Por isso que eu falei, essa casa não pode ser cobrada de não estar falando sobre arrependimento de pecados, ensino de mandamentos e de tzedakah. Techuvá, retorno e tzedakah. Fazer bons atos na sociedade, porque é isso que nós, as teclas, que estamos aqui teclando durante muitos anos, pela misericórdia do Eterno. Então, assim, quando é cobrado isso, é porque a pessoa, ou as pessoas, ou o grupo de pessoas que não estão conseguindo avançar, porque estão ficando para trás nesses estudos aí. Lá no capítulo 10, continua a exortação em relação à mudança e ao comportamento. Mateus 10, no versículo 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Aqui o Mashiach está falando sobre juízes que ele preparou, que foram preparados para levar a Torá, para levar o arrependimento de pecados. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aqui o Mashiach, ele é categórico, ele fala de maneira clara. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas, aquelas famílias, aquelas cidades que estão recebendo a instrução, estão sendo ensinados dos mandamentos e não estão mudando os seus procedimentos, serão julgados de maneira mais severa do que Sodoma e Gomorra. Ou seja, a partir do contato com a Torá, é requerido de nós a mudança de comportamento. Lá em João, vamos lá em João, que a gente vê ainda o peso dessa questão da mudança de procedimento, lá no capítulo 17
João 17, versículo 8. Como que continua o ensino em relação a essa cobrança, João 17, 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Ou seja, o Yeshua falando que deu a nós as palavras vindas do próprio Adonai. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Ou seja, é necessária a mudança de comportamento, é necessária uma conduta diferente. No capítulo 12, versículo... Aqui eu li João 17. Vamos agora em João 4. Volta lá para João 4. João 4, versículo 25. Aqui a gente vê como que a mulher reconhece isso e como que a profecia em relação ao Messias, que nós vimos lá na Torá agora no capítulo 18 de Deuteronômio, como que até aqueles que não estavam ensinados dentro do próprio do meio judeu, reconhecia a necessidade que viria o Mashiach com essa característica de julgamento. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama ungido, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ou seja, a própria palavra do Messias ali. Agora no capítulo 12, vamos ali em João capítulo 12, para a gente concluir essa parte. João 12, no versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, ou seja, o juiz que vem julgar, ele não fala de uma coisa que ele acha, de uma coisa que ele pensa, ele fala daquilo que ele foi ensinado, de um estudo da Torá de qualidade. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ou seja, naquela característica do juiz ou daquele conselheiro que vai ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, a figura do juiz e do juízo e do conselheiro, ele vai trazer essa característica de vida. Mas aí nós chegamos num ponto que é importante, porque tudo isso está estruturado desde a Torá, vindo agora para o Segundo Testamento, e isso são profecias que estão para os nossos dias. Elas não cessaram. E nós olhamos para a sociedade onde nós vivemos. Abusadores, assassinos, roubadores, corruptos, um poder judiciário que julga segundo os seus próprios entendimentos, onde o pobre tem um tipo de julgamento, o rico tem outro tipo de julgamento. E é isso que nós vemos. Num país que, ironicamente, ele foi baseado no cristianismo, e bate no peito forte para dizer que é um dos países, se não é o país mais evangélico de todo o mundo. Então, alguma coisa está errada. Se o estudo da Torá de qualidade vai produzir um comportamento de atos de injustiça no meio da sociedade que vai elevar o status dessa sociedade, ou seja, um ato de tzedakah, um ato de justiça, um bom julgamento que vai trazer vida para as pessoas, se nós estamos vendo no momento atual a coisa indo para um outro lado, alguma coisa está errada. E está errada porque nos foi ensinado que nós não podemos julgar. Nos foi ensinado que nós não precisamos fazer nada, que tudo já está feito, que nós só precisamos viver na graça. Como se não pudéssemos ou não tivéssemos que agir. E aí nós vemos as bandeiras levantando, as discussões acontecendo, porque é defesa da família. Mas são as nossas próprias famílias que estão cometendo essas atrocidades. Mas eu vou procurar na sociedade quem é o responsável por isso. É só olhar no espelho. É só olhar para a sua própria família. Eu não preciso procurar quem é o vilão da história. O vilão da história, é claro,
somos todos nós que não fomos ensinados na Torá com estudo de qualidade e não tivemos a capacidade de produzir uma sociedade que faça julgamentos justos. A gente não pode se enganar, nós vivemos num dos países mais injustos de todo o planeta. Nós não devemos nos enganar em relação a essa questão. Então, assim, quem produziu isso? Começou ontem essa situação? Será que foi, sei lá, 10 anos, há 10 anos que começou isso? Será que não foi toda a história essa situação? Não se tem um julgamento justo. Aí nós precisamos nos aproximar da Torá para que possamos ser levantados e receber esses ensinos. Para que possamos fazer o bem no meio da sociedade para as pessoas. Essa é a situação que nós chegamos. O procedimento de auxílio judiciário, ele está descrito também na Torá. Vamos lá em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, lá no versículo 8 a 13. Dos versículos 12 e 13 eu vou ler numa outra tradução. Vamos lá, Deuteronômio 17, 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Elohim, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Eterno, e terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem. Olha só, os juízes e os profetas e os sacerdotes, do seu tempo. Ou seja, a palavra está dizendo, juízes e sacerdotes do seu tempo. Quem são os juízes e sacerdotes do nosso tempo? Será que nós estamos procurando corretamente os juízes e os sacerdotes dos nossos tempos? Será que nós aprendemos lá no começo da nossa caminhada, antes de nós termos o chamado que o Eterno nos trouxe, corretamente a Torá? Ou será que foi feita uma divisão entre Primeiro Testamento e Segundo Testamento? Será que eu aprendi a negar os mandamentos em vez de aprender a me julgar pelos mandamentos? É por isso que o resultado é esse que nós vemos. É por isso. E nós estamos tentando retornar. Versículo 12. Você acompanha ali, 12 e 13, eu vou ler numa outra tradução. Se algum homem desobedecer voluntariamente, não escutar o sacerdote que está oficiando diante de Elohim naquele tempo, seu Elohim, ou o juiz, este homem deve morrer. Assim, você eliminará este mal de dentro de Israel. Eles esperarão até a próxima festa para executá-lo, de modo que todas as pessoas escutarão sobre isso e ficarão com medo, e não mais desobedecerão intencionalmente. Ou seja, as pessoas seriam despertadas por um julgamento por conta da desobediência em relação à Torá. Ou seja, o julgamento é para isso, mas nós só vemos julgamentos acontecendo e piora a situação. Porque não estão baseados nesse ensino. Nos é exigido, então, andar em prudência para sabermos a jurisdição dos nossos atos e discernir os juízes e os sacerdotes de nossa época. Quem tem nos ensinado, o que tem ensinado, se aquilo é bom, se aquilo não é bom. Acabamos de ver ali nas palavras do próprio Yeshua. Não tem como uma árvore má dar bom fruto. Não tem como. Ou seja, se eu nego o mandamento, e a história religiosa do nosso país é de negação de mandamento. A gente não pode esquecer e perder isso de vista. Não tem como a gente ter. E a gente acabou de falar, se eu quero produzir uma coisa boa na minha vida, então eu tenho que me comportar de acordo com essa coisa.
Ou seja, se eu tenho uma família que é desordenada, a gente tem visto, né, ao longo da história, famílias desordenadas, adultérios, violências, pessoas que aprisionam outras pessoas, abusadores, isso acontece tudo dentro das próprias famílias. A gente vê essas coisas acontecendo. Mesmo a gente batendo no peito falando, nós somos uma sociedade cristã e temos aí defendendo a família e os bons costumes e tudo mais, e é isso que a gente vê. Não tem como produzir frutos de arrependimento dessa forma. Então nos é exigido a mudança, e a mudança, quando nós tivermos uma postura diferente, uma mudança, nós vamos ser considerados prudentes. Prudentes, é isso que o Eterno tem chamado. Que faz julgamentos justos, ponderado, razoável, sensato, que tem bom senso, mostra gravidade ou seriedade. É um sujeito pesado. Ele é pesado no mandamento, ele é pesado no procedimento, ele é pesado nas atitudes, é sério. É diferente do sujeito que é leviano, que julga leve, pensa pouco, é precipitado, não pensa direito, é assim, igual uma folha que fica flutuando, é leve. O julgamento da pessoa é leve, o julgamento é leviano. Ele é ligeiro, é assodado, é rápido, leve. Sujeito que se preocupa com coisas fúteis, está preocupado com seus próprios desejos individuais, descontrolados, em vez de ser o juízo do Eterno. Ou seja, geralmente são pessoas que se auto-intitulam juízes e chegam lá numa situação, não sabem dar um bom conselho porque não foram ensinados numa Torá de qualidade. A prudência suscita um amadurecimento e um reconhecimento da parte do Eterno para a realização de atos de justiça, do ensino, do livramento e da salvação. Nós vimos isso lá em Mateus. Vamos voltar lá em Mateus. Hoje a gente está passeando, né? Vamos lá em Mateus, capítulo 7, novamente. Porque quando a gente fala de juízo, quando fala de juiz, a gente fala muito do Machia. É um paralelo justo com o Machia. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Há pouco tempo lemos que aquele que não ouve a palavra, ele é um imprudente, ele coloca a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve, ele é prudente. Vamos lá agora no capítulo 10, Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Não vai fazer juízo próprio. Ele é prudente como a serpente, mas ele é manso, ele é tranquilo. Ele sabe que o julgamento virá, e virá da parte do Eterno. Virá por meio do Eterno. Ele sabe. Então ele é tranquilo, ele é prudente, ele é manso, é tranquilo. E nós vemos também lá em Hebreus, no capítulo 5, essa palavra é confirmada. Hebreus, no capítulo 5, versículos 12 a 14. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Elohim. Ou seja, fiquei tanto tempo estudando Torá e ainda não estou letrado na Torá. Eu ainda estou distante, eu não fiz um estudo de qualidade pessoal. Meus comportamentos e as minhas condutas não se alteraram com esse tempo de Torá que eu fiquei envolvido. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é criança, é leve, faz julgamento leve, foge da palavra quando era para estar ouvindo, foge. É isso que acontece. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, que esperam o julgamento do Eterno, sede perfeitos, pesados.
os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí eu consigo ver quem é o bom juiz, quem é o bom sacerdote, o falso profeta, e eu vou me comportando e vou trabalhando nessas questões e avançando nessas questões. Ou seja, um estudo de Torá de qualidade vai fazer que eu tenha um arrependimento de qualidade, tenha atos de justiça na sociedade de qualidade, ou seja, o meu ato de justiça vai produzir vida em outra pessoa e essa pessoa vai se reerguer. Por isso, esta paraxá, ela traz em si as referências para um retorno profético, ao juízo de qualidade baseado no estudo da Torá com qualidade, arrependimento, techuvá e bons atos de sedaká. Juízo de qualidade, instruído por Adonai, é algo que remete a um estado vindouro, ou seja, uma coisa que a humanidade ainda não conhece. É um estado vindouro. É profético. Nesse sentido, aviso aos saudosistas, apegados aos ídolos familiares e do lar, ainda carregados de todo o cristianismo que ainda aparece nos seus atos, que a justiça que está sendo estabelecida por Adonai é algo jamais visto. Diz respeito a uma qualidade de sociedade e de humanidade que nós não conhecemos. Por quê? A justiça da humanidade está levando para uma situação de injustiça, de calamidades, de toda sorte de violência, como temos visto. A justiça do Eterno, todas as profecias apontam para um aperfeiçoamento individual e da nossa sociedade. Então, nada do que a gente viu no meio do cristianismo, o que foi ensinado pelas nossas famílias, nada do que a gente viu será capaz de nos remeter a isso aqui. Então, por que oramos aqui muitas vezes, falando, volta a retornar nos tempos de antigamente? Que tempos de antigamente? A nossa sociedade de hoje está assim por causa do nosso antigamente, do nosso passado, longe da Torá. Longe da Torá. Ou seja, é desse ponto adiante. Eu não posso querer voltar para trás. Voltar para trás. Muitos dos que estão envolvidos no engano desses discursos conservadores querem voltar para trás. Nem saíram do de trás, querem voltar para trás. O juízo que o Eterno está dizendo aqui na Torá, nessas profecias, é algo jamais visto pela humanidade. Nenhum homem é capaz de fazer esse juízo. Nenhum homem. Nenhum. Só por meio da Torá. Só por meio da Torá. Quando eu falo nenhum homem, não é que isso seja incapaz ou impossível. Nenhum homem por si, com seus pensamentos e com seus desejos, consegue construir isso aqui. Nenhuma lei, nenhum poder judiciário, ninguém, nada. Isso aqui é do Eterno, é Torá. Então a gente não pode se esquecer dessa questão. Vamos concluir ali em Ezequiel capítulo 12, que fala sobre essa questão. Ezequiel no capítulo 12. Aí vocês vão ver a palavra bagagens ou mobílias, mas a palavra é traste. Eles tentaram melhorar um pouco a palavra em algumas traduções. Nessa Thompson aí mais nova vai estar escrito, acho que bagagem. Na minha está escrito mobílias, mas a palavra é traste. São coisas que nós carregamos que não tem nenhum tipo de serventia para nós. É um jugo que precisa ser deixado para trás. Isso também é a palavra do Messias. Ezequiel 12, veio a minha palavra do Eterno dizendo, filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Olhos e ouvidos para ver e ouvir, por quê? Porque a Torá foi ensinada, mas não foi um estudo de qualidade para a pessoa. Tu, pois, ó filho do homem, prepara trastes para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Ou seja, vai ter uma movimentação, eu vou sair de um lugar e vou para um outro lugar. Aos olhos deles, dos rebeldes, pois tirarás para fora de dia os teus trastes, como quem vai mudar.
Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para fora por ali. Ou seja, a mudança vai ser estrondosa, vai ser vista. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o seu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como trastes do cativeiro. Então, à tarde, fiz com a mão uma abertura na parede às escuras. As tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a minha palavra do Eterno, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Eterno Elohim. Essa casa refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro. Aqui uma profecia, obviamente que já se cumpriu, mas é importante que nós vejamos isso novamente. E o príncipe que está no meio deles levará os ombros, os trastes, e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, à terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei os que tiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Aqui é um juízo aplicado pelo próprio Eterno. Escolheu uma nação sem Torá para aplicar um juízo. Para quê? Para a produção de vida. Assim saberão que eu sou o Eterno, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, confessem, as abominações. Ou seja, quando eu tinha a Torá e não cumpria os mandamentos conforme a Torá, o estudo de qualidade, para onde forem. Ou seja, lá no meu cativeiro, eu vou dizer que eu fui levado ao cativeiro por conta das minhas abominações. E saberão que eu sou o Eterno. Então veio a minha palavra do Eterno, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Eterno Elohim acerca dos habitantes de Jerusalém, da terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam, e as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Eterno. Então aqui um julgamento pesado, mas lembra, é um julgamento do Eterno, ele é para a vida. Versículo 21. E veio ainda a minha palavra do Eterno, dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que nos tendes na terra, que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Essa é a leitura que falsos profetas e falsos juízes não versados num bom estudo da Torá, autoproclamados juízes, fazem. É uma leitura de que as profecias estão muito distantes, não precisamos nos preocupar com essa questão, que é onde nós fomos ensinados no passado. Bebedores de leite, sem experiência, não reconhecem as reais autoridades, a profecia e o juízo justo, são levados pelo vento de qualquer doutrina, são desencaminhados e desencaminham e não dão de beber e comer a quem precisa. Ou seja, são incapazes de fazer tzedaká, são incapazes de fazer atos de justiça e não têm força para libertar o cativo, pois honram a homens e desprezam a palavra do Eterno.
É isso aqui que diz, é uma barganha. Essa profecia, ela vai acontecer, mas daqui a muito tempo. Vamos continuar como nós estamos. Olha o versículo 23. Portanto, dize-lhes, assim diz o Eterno Elohim, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dizei-lhes, os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a visão. E isso é uma coisa que nós temos que ouvir hoje e agora. É profecia para hoje e para agora. Olha o versículo 24. Porque não haverá mais alguma visão vã, ou seja, uma profecia de falso profeta, nem adivinhação lisonjeira, ou seja, é um ensino, é um conselho que vai falar lá no seu coração. Esquece essa história de mandamentos, isso aí não é para nós, isso aí é coisa do passado. Deixa isso para lá, é o que eu quero ouvir. Quem é que quer ouvir que precisa se julgar? Quem é que quer ouvir quais são os seus pecados? Quem quer ouvir isso? Quer ouvir? Não, você está salvo, não precisa fazer nada. É o tempo da graça, só vive, só vem no linguajar de hoje. No meio da casa de Israel. Então vai acabar a visão vã e a adivinhação lisonjeira. A palavra dos influenciadores, aqui já foi, faz 3 ou 4 sábados que essa palavra foi dita. São influenciadores. Essas pessoas que manejam a palavra do Eterno, que cativam a atenção das pessoas, são influenciadores. Mas influencia para a morte, não para a vida. Para a morte. A palavra dos influenciadores que querem audiência, preocupados com seus ganhos e seu público, inventam mitos, fábulas e vão atrás delas. Lidam com a palavra do Eterno de forma imprudente, não é prudente como vimos. Julgam que as promessas contidas na palavra estão se retardando e se apressam em se auto-intitular juízes e a realizar juízo próprio, desfazendo dos mandamentos, desfazendo da nação sacerdotal, ou seja, querendo substituir com seus atos a nação sacerdotal e alimentando todo o espírito de substituição de toda a ordem estabelecida pelo Eterno por uma ordem estabelecida por homens. Isso é o resultado do cristianismo na nossa sociedade. É isso aqui, ó. Toda a ação de substituição da ordem estabelecida pelo Eterno. É isso aqui, ó. Visão vã e adivinhação lisonjeira, falso profeta, ensino corrompido. É isso aqui, ó. Por isso que precisa de julgamento no estudo da Torá positivo. Olha o versículo 25. Porque eu, o Eterno, falarei, a palavra que eu falar se cumprirá. Isso é para agora, não é para amanhã, não, é para agora. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Eterno Elohim. Veio mais a minha palavra do Eterno, dizendo, filho do homem, eis que os que da casa de Israel dizem, a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. E aí vem a barganha, e aí vem uma palavra que é para interceptar, para desencorajar o retorno, é para desencorajar o juízo, é para desencorajar o bom estudo da Torá, o estudo dos mandamentos. O Eterno sabe o coração do homem. O homem adere ao Eterno, mas barganha, é a fé mista que já foi ensinada aqui. E retarda o seu retorno, pois julga ter tempo para permanecer nas suas práticas. Essa palavra é muito lá para frente. Vamos permanecer fazendo o que a gente está aqui na nossa zona de conforto. Julga ser amigo do juiz. Sou filho do dono. Eu não sou o dono, eu sou filho do dono. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa besteira? Eu não sou o dono, eu sou filho do dono. Então eu sou amigo do juiz. Eu espero, que eu vou ter algum tipo de vantagem em relação a esse relacionamento pecaminoso e doentio, e que por isso receberá algum benefício, algum juízo leniente, permissivo. Mandamento é coisa do passado. Vamos ficar nessa conversinha aqui, nessa falação pequena, nesse julgamento leve. É permissivo, de modo que possa permanecer nas suas más práticas. Essa postura é uma esperteza. Quem já ouviu essa? O mundo é dos espertos.
Uma vez me falaram, o mundo é dos espertos, porque eu estava fazendo uma coisa que me dava trabalho fazer. Mas o mundo é dos espertos. Eu virei e falei, então fica com o mundo inteiro para você. Fica com o mundo para você, já que é o mais importante, ser esperto. É uma esperteza do homem, mas ela conduz à morte. E aí, para concluir, no versículo 28. Portanto, diz-lhes, assim diz o Eterno Elohim, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Eterno dos Exércitos, o Eterno Elohim de Israel. Eterno, em nome de Yeshua, essa é a nossa palavra. Nós somos gratos pelo período de Teshuvá, nós somos gratos pela sua palavra, por toda exortação, porque sabemos que é para a vida. Em nome de Yeshua HaMashiach, que nós possamos temer ao Senhor, saber que a palavra do Senhor se cumprirá, não tardará, que nosso desejo para que alguma coisa aconteça, segundo a sua palavra, num tempo que não é do Senhor, é um juízo próprio. Quando nós demos ouvidos a ensinos vãos, ó Pai, e a promessas lisonjeiras que não procedem do Senhor. Por isso que nós possamos estar livres e nos libertando, possamos libertar a muitos, ó Pai, e produzir vida no nosso meio, produzir vida para onde o Senhor tem nos lançado. Fortaleça, ó Pai, a nossa associação para que consigamos e continuemos a fazer a Tzedaká, e assim possamos fazer como fruto de arrependimentos, de agradecimento, de reconhecimento, que nós, como pecadores, deveríamos ter sido mortos, mas pela Tua misericórdia, Tua graça, permanecemos em vida para nos aperfeiçoar, fazer um bom estudo da Torá e ter um bom julgamento na nossa sociedade para produzir vida e vida em abundância. Essa é a dádiva que o Senhor nos entregou, o serviço nas nossas mãos. Glorificado seja o Teu santo nome nesse Shabat, ó Pai, nesse primeiro Shabat de Elul, ó Pai, que possamos ter outros e aperfeiçoados e avançando diante da Tua presença, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos à bênção? Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yeha Adonai panavelecha vrihunecha, Issa Adonai panavelecha, veasem lecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.